Oi, bem-vindos ao PHPcast. Este é o episódio 6, episódio meio difícil de gravar, com diversos imprevistos. Na verdade, Nani, Instabilidade de provedor, diga-se de passagem, a Vivo TV está mais morta do que viva. ixi, agora vai ser processado. Não vou nada, manda me processar então. Que É, já faço um pleito já. Já faço um eles vão pleito mandar um contra e-mail e aí eles. Eles que mexam comigo que você vai ver. Mas então, hoje a gente está aqui para falar de PHP, né? Vamos deixar as piadinhas à parte, porque É, o pessoal não quer saber de outras coisas. E vamos até começar precisamente. Falar os assuntos habituais do que tem acontecido no mundo do PHP, começando pelo o PHP, quer dizer, as últimas versões que tenham saído, nomeadamente o PHP 5.4.2 e ponto 3, que saíram assim com pouca diferença de tempo, devido a vulnerabilidades na versão de CGI, que quer dizer, que foram encontradas quando você usa o PHP Mod CGI, e algumas outras vulnerabilidades que, na verdade, eu acho que não afetam muita gente. Eu, pessoalmente, Mod CGI, eu não lembro mais quando é que eu usei. Eu acho que foi antes, talvez nos tempos do PHP 2. Hernani, se você usa o Mod CGI alguma vez? eu usava mais em Windows, né? Mas Porque não tinha em muito Linux jeito, né? nunca cheguei a usar. Não em produção, né? Não, não. A parte de desenvolvimento só. Agora, É, eu acredito que com o Fast CGI, né? A maioria das pessoas tenha portado, é, mesmo em Windows. é. Na É, verdade, a versão de FastCGI que não está afetada por essa vulnerabilidade, então mesmo esse não tem que se preocupar. sim. E o que eu queria só até chamar um pouco a atenção é que, para além dessa vulnerabilidade da versão CGI, a versão 5.4 teve uma outra correção feita na função Apache Request Headers, que, bem, se você está usando o PHP como módulo do Apache, eventualmente você pode precisar de atualizar para essa versão, porque tem essa correção. Mas a versão 5.3 não tem essa vulnerabilidade, e realmente não há assim, nada mais assim, a acrescentar em termos de novidades. É só mais para atualizar o pessoal sobre isso que tem estado acontecendo no mundo PHP. Então, continuando, passando aí a um próximo tópico, uma das coisas que, na verdade, não é bem uma novidade, é mais assim, uma atualização, uma informação sobre uma curiosidade, uma espécie de um gráfico que um cara aí desenvolveu. Ele foi lá no site do museu, né? No site php.net tem um, eu penso que é um subdomínio onde estão listadas todas as versões do PHP acho que até a versão 1.0. Aí ele usou o histórico, né, o conhecimento das datas de quando é que essas versões foram publicadas, para fazer um gráfico aí, que tentando partilhar aí na tela para ver se dá para enxergar. Não sei se, porque na hora vai reduzir, é capaz não dá para enxergar, mas dá para ver que tem as diversas versões no eixo vertical, e depois tem as subversões, digamos assim, as revisões que foram feitas em cada versão. E, bem, eu estava aqui olhando, eu lembro que eu comecei usando PHP assim, no versão 2 beta, não sei o que, quer dizer, ainda foi antes do 2.0. E então dá para ver claramente que foi antes de 98. Então, em 97 É. eu já
já estava começando a usar. E você, Hernani, você lembra quando é que você começou a programar com PHP? Que versão é que você começou a usar? Sim, eu comecei a usar acho que na 305, 306, em 99, né? Segundo o gráfico aí. E Aí. em termos de código, né? Padrão de código e tudo mais, era muito mais C-like do que C++-like, né? Ou Java-like. Quer dizer, você não usava classes ainda, né? Se eu cheguei a usar classes, era mais como um wrapper aí de funções do que métodos e classes e métodos de instâncias, etc. Era mais uma coisa estática, Você usaria só para. mais classes de outras, assim, uma coisa pronta do que ainda estava se inteirando do esquema, Não, né? então, Eu eu acho acho que eu que a fazia maior a minha parte das própria pessoas começaram classe. por aí. Eu É, fazia a minha própria classe, mas eu usava como se fosse um include, né, um include library do C. é. Na Então, prática, todo mundo que era- começou por aí. Hoje em dia a gente até vê algumas pessoas reclamando, você é um sobrinho, você programa, você não programa por objetos, você usa var em vez de usar public e tal. Aí, cara, você lembra o quando mais você importante é começou? que o código funciona, né? Então, e tem outra coisa, quando o código está rodando lá do servidor, o usuário não está vendo, para ele tanto faz se o código é preto, se é branco, se É. é amarelo, se é... Como diz Mas enfim, aí uma frase famosa, né? Para o usuário final, o que vale é a interface, né? A interface é o produto. então, exatamente. Mas enfim, de qualquer modo, depois eu vou postar lá o link esse gráfico aí das versões, que é para as pessoas talvez também queiram recordar é viver, então vão lá ver qual, relembrar quando é que começaram e até localizar no tempo, em que ano é que isso se refere. Mas agora, continuando com o podcast, vamos passar para uma outra, um comentário aí que na verdade não tem muito a ver com o PHP, tem a ver com uma certa polêmica que foi levantada pelo famoso Linus Torvalds. Todo mundo sabe que foi o criador do Linux, e ele postou, levantou uma certa polêmica, porque uma certa crítica ao GitHub, porque para quem não sabe, o GitHub também está disponível, quer dizer, o kernel do Linux, o projeto em si também está disponível através de Git no GitHub. E o Linux estava reclamando, de certa forma, que tentou usar o recurso de pull requests, que é para aceitar, avaliar submissões de patches, melhorias, correções de bugs e tal. Só que do jeito como o GitHub está fazendo, a coisa vem zoada, quer dizer, na opinião dele, né? Que vem com os comentários dos, dos, dos pull requests não vêm bem formatados e tal. E para além disso, acho que tem o lance do que o próprio GitHub ele não tem não tem uma validação do e-mail dos usuários. Você pode criar uma conta lá com qualquer e-mail, mesmo um e-mail que não existe, inválido. Você sabe se chegaram a fazer alguma alteração já nisso ou procede ainda da mesma Isso é forma? recente, então eu não sei se deu tempo para fazer uma alteração. Eu também não estive seguindo, porque na verdade aqui o propósito nem tem muito a ver com o GitHub, nem com o Linux. Sim. Tem mais a ver com o fato do desenvolvimento de PHP também ter adotado essa possibilidade. Portanto, eles têm um repositório de Git debaixo do controle do grupo do PHP, e depois tem como se fosse uma cópia, um clone do repositório do desenvolvimento de PHP para quem quiser fazer fork, fazer alterações e depois enviar por requests para o grupo do PHP avaliar
e assim ser mais fácil o processo de integração de alterações, como a gente até já mencionou no podcast anterior. Sim. Então a reclamação dele, eu não sei até que ponto afetaria também o pessoal do desenvolvimento de PHP, né? Que realmente é o que importa aqui, né? A gente está aqui comentando PHP. Sim. Agora, se já tomaram providências, eu duvido. Primeiro, passou pouco tempo, e segundo, se o Linus está reclamando é porque já tentou falar com eles do GitHub diretamente e, de certa forma, eles não deram bola para ele, né? Negligenciaram, né? Mas Uma coisa que eu notei, assim, é que você chegou a implementar no PHP Classes a parte de chamadas ao GitHub, né? Não, na verdade não foi ao GitHub, eu implementei a autenticação do usuário, No quer dizer, protocolo... o no protocolo cadastro Git. não, isso é outra coisa. O que tinha a ver um pouco com isso não era a parte do Git, era a parte da autenticação do usuário. Desde há algumas semanas, já faz algum tempo, é possível você se cadastrar, ou se já tiver uma conta, se você se logar como usando uma conta ou do Facebook ou do Google, quer dizer, pode ser do Gmail ou uma outra conta, ou do Microsoft Live ou Hotmail, qualquer coisa. Entendi. E uma das possibilidades, quer dizer, isso é um recurso que usa o protocolo OAuth 2. E aí eu cogitei de também suportar a possibilidade das pessoas que têm conta no GitHub de também se logarem através também do OAuth 2. Só Sim. que o que acontece é que, como o GitHub não valida os endereços de e-mail, eu não posso ficar aceitando contas de usuários de lá, porque o e-mail não está validado. Pode ser alguém forjando contas, pode ser alguém querendo fazer spam de um jeito que depois eu não teria como inibir, né? Garantir. E garantir E que é um aí usuário válido. fica complicado, né? Então, acho que obviamente o Linus não tem toda a razão naquilo que está reclamando. Mas Só pelo que que ele me disse ali, eu acho que vai além dessa parte, né? Vai também na parte do protocolo, né? Existe, parece que, limitações na parte de diffstat, essas coisas. Parece que se perde algumas informações em que eu ele não sei considera. exatamente o que ele está reclamando, porque o próprio eu também nunca fiz. Na verdade, eu nem estou usando o Git, porque eu não ah, eu não faz tempo que eu estou usando o CVS, ainda não tive nem disponibilidade de avaliar se vale ou não vale a pena migrar para Git. Eu sei que o protocolo do Git parece que perde algumas coisas em relação a CVS, pode não ser muito importante, mas, por exemplo, descrições de arquivos. Isso é, de certa forma, problemático. E no caso do PHP Classes, você estava mencionando que o PHP Classes ele permite importar, por exemplo, se você tem uma classe, um projeto, um framework, qualquer coisa que queira publicar no PHP Classes, hoje em dia tem aquele recurso de importar de repositórios de controle de versão, seja em Git, ou Subversion, ou CVS. E no caso do Subversion e do Git, tanto que eu pude entender, não existe a possibilidade de você dar uma descrição a cada arquivo. E aí se perde, porque quando você está vendo os arquivos no PHP Classes, você até gostaria de saber o que eles são. No caso, no GitHub, eles mostram o histórico do arquivo, que às vezes não é muito interessante. Você quer saber qual é a função daquele arquivo naquele projeto, você não fica sabendo. Sim. Porque eu acho que é o próprio Git que não tem essa possibilidade. Alguém não achou que era importante. Ou então, se tem, ela é opcional e ninguém está usando. Mas acho que o Subversion é a mesma coisa, né? Mas, enfim, é isso aí. Não sei, você estava comentando a implementação as alterações que o GitHub fez na implementação do Git, não sei se elas estão afetando ou não a importação de projetos, né? Bem, isso aí, do lado do PHP, se tem alguma reclamação, eu por enquanto ainda não vi. Pode ser que para mais tarde eles tenham.
bem, pelo que eu vejo do pessoal, realmente já há alguns pull requests, algumas propostas de novos recursos que estão sendo enviadas dessa forma para o núcleo do PHP. Acho que a maior dificuldade nem é se é bem formatado ou não bem formatado, acho que é mais a dificuldade se o grupo do PHP vai ou não vai aceitar as alterações dos novos recursos que estão sendo enviados dessa forma. Bem, isso aí é uma discussão que inclusive a gente já teve antes, não vale a pena retomar, mas vamos ver se realmente isso no futuro vai afetar a submissão de patches e alterações, como o Linus está reclamando. Porque o Linus a gente sabe que ele também é reclamão porque ele pode, né? Porque ele é aquela sumidade que todo mundo reconhece. E ele costuma também sacanear um pouco, fazer um pouco piadinhas, ironizar e tal. Tem uma palestra aí que ele foi falar sobre o Git acho que foi no Google mesmo. E ele fartou-se fazer piadinhas com o Subversion, que quem usa o Subversion é feio, porque o Subversion é feio, que tem que usar o Git e tal. Enfim, é o jeito dele, de certa forma, criticar e também ironizar as situações. E se notou que nessa discussão eu também estava com esse jeito. Tem um pessoal que leva isso mais a peito, para o lado pessoal, fica chateado, e lá porque o Linux eu não posso ficar fazendo isso. Mas, enfim, cada um é como é, e se você não concorda, passa à frente, né? Não vale a pena. E se calhar foi isso que aconteceu com o pessoal do Git, sabe? Eles, se calhar não concordaram muito do jeito dele discordar, né? De falar que está errado. A gente, como não ouviu o pessoal do GitHub comentando, a gente também não sabe quais são os motivos pelos quais eles implementaram as coisas desse jeito e não estão querendo implementar de outros jeitos. Não sei. Você já uma vez implementou usou algum pull request, quer dizer, enviou para algum projeto assim que você achasse que poderia ser interessante? Você pode repetir a pergunta? Deu uma picotada aqui, eu não entendi direito. Sim. Não, estou perguntando assim, se você já submeteu algum pull request para algum projeto via Git Então, eu não cheguei a fazer nenhuma interação. Eu já cheguei a fazer pull requests de servidores remotos, por exemplo. Eu tenho um repositório aqui local, né? E na verdade não é um pull request. O que eu faço é uma origem diferente. Então eu promovo mudanças locais para uma origem remota. De certa forma não deixa de ser um pull request, um merge Você só está sincronizando, né? Exatamente. Na verdade é um merge para uma versão equiparável do repositório remoto. Mas o pull request, na verdade, é só uma autorização para fazer isso. Pelo que eu entendi. Eu acho que fica lá há uma notificação que, de certa forma, tem ali um branch que está ali disponível para fazer merge na versão principal. E aí compete aos desenvolvedores que controlam a versão principal de aceitarem ou não, né? No repositório deles, né? Porque na verdade cada um tem uma cópia do repositório e se está certo ou se está errado e além de tudo tem o repositório, né, que está lá no GitHub, né? Que teoricamente é o master. Na verdade não é, né? No caso do PHP, o master está com o PHP, mas isso também depende do ponto de vista. E realmente não é assim muito relevante, porque obviamente o repositório onde todo mundo está contribuindo é o do PHP, né? Por mais que tenha uma versão no GitHub, não é. Essa versão é só mais para facilitar quem usa o GitHub para enviar pull requests ou fazer clone para testar e avaliar, né? Que no final acho que eles vão pegar esses pull requests e vão acabar promovendo eles para o próprio repositório master do PHP, não no GitHub, mas...
teoricamente, em algum outro lugar. Eles acabam voltando, né? Porque, quer dizer, na verdade, tudo são versões paralelas. Quando o fato de fazer merge não quer dizer que o branch de origins some, simplesmente existe uma integração de código de um branch com o outro, né? Exato. Mas, enfim, mas de qualquer modo, fica aí a informação que quem está mexendo com pull requests pode se deparar com problemas semelhantes. Agora vamos falar agora de um outro tópico que tem a ver com um artigo aqui que foi, aliás, um questionamento, né, de um desenvolvedor chamado Rasmus Schulz, e ele teve comentando, aliás, questionando o pessoal lá no desenvolvimento do PHP, sobre a forma como o PHP acessa as variáveis de classes, de objetos, né? Que parece que, pelo menos até a versão 5.13, isso era um detalhe que eu não sabia, quando você tem uma classe que tem variáveis declaradas, mesmo assim, a cada objeto criado, ele criava digamos, um hash table com todos os valores das variáveis. E do 5.3 para o 5.4 eles mudaram isso de forma a que, em vez de estar criando esse hash table para cada objeto, para saber quais são as variáveis que tem na classe, existe só uma hash table só com as variáveis para todos os objetos dessa classe. E aí você consegue economizar bastante memória, né? Mas na verdade o questionamento dele, porque ele não sabia desse detalhe, tem a ver com o fato de quando você, digamos, acessa, cria variáveis que são atribuídas dinamicamente, essa otimização dessa hash table de certa forma se desfaz, porque o PHP, como ser uma linguagem dinâmica, você pode estar criando variáveis dinamicamente, por exemplo. Você não declarou uma variável, mas pode ser atribuir um valor a uma variável de uma classe, ele vai acabar por criar essa variável, ou seja, vai ter que criar uma nova entrada na tal hash table, que é definida. Sim. Essas novas variáveis para permitir que seja considerada essa variável com todas as propriedades, né? Aí eu tive uma discussão lá na lista internals e eles ficaram falando porque o PHP é de certa forma ineficiente, e houve um desenvolvedor, acho que na verdade até era um português, Gustavo Lopes, acho que é esse o nome dele, se não estou enganado, ele esclareceu que do 5.3 para o 5.4 teve uma otimização que, como eu já mencionei, não vai repetir essa hash table para todos os objetos da classe, vai ser usar só uma vez. Só que essa otimização, como eu estava falando, ela se desfaz se você começar a adicionar variáveis dinamicamente, né? Conclusão, se você tem uma classe, já você sabe a partir da quais são as variáveis que você vai usar nessa classe, você convém declarar mesmo lá. Aquela declaração lá não é, pelo menos a partir do 5.4, já não é uma mera formalidade. Mesmo que você não tenha um valor inicial, quer dizer, que vai ter um nulo lá, convém declarar o valor dessa variável, porque senão não beneficia dessa otimização, que é uma otimização que não só beneficia em termos de uso de memória, como também de desempenho, né? E esse é um detalhe pouco divulgado. Eu até achei interessante lembrar aqui que foi comentado recentemente, né? Uma dúvida que eu tenho é no caso de variável com $, né? No caso, isso de certa forma ainda acaba usando essa hash table, né? Porque de certa forma, o que é? É uma serve hoje em dia, né? É coisa antiga, né? Mas eu já fiz muito uso disso no passado e sempre achei bacana isso aí.
Não, mas é só Aliás, se a curiosidade. Na pessoa verdade, quiser fazer programação, você não precisa, né? na verdade, se você quiser fazer programação obscura, é uma coisa legal. Mas é só É. porque é legal. Acho que não tem muito uso no mundo corporativo. Mas você ia perguntar o quê? Não, então, essa dólar-dólar, na verdade, quando você usa dólar-dólar, de certa forma, o nome da variável vai para hash table, e quando você altera o valor do dólar-dólar, na verdade, por exemplo, dólar-dólar A, né, você está dizendo que é o valor de dólar A, e dólar A é a chave, né? É. Que na verdade, quando você põe dólar A, você está pegando a chave, e dólar A é o valor, não é isso? É. E quando você usa dólar, de certa forma ainda está usando a hash table. Não sei se nessa outra versão, até seria legal depois conversar com o Gustavo Lopes. Não, Ver do jeito que isso funciona, não é uma referência para uma variável, como referência assim, tipo como tem no C, né, que é um ponteiro de um objeto para o outro. Na verdade, é apenas uma variável que guarda o nome de outra variável. Sim. Então, quando você usa dólar, ele vai ter que ver o que está na outra variável. Exato. Mas é tudo baseado no nome. Então, é uma hash table que tem um string lá como valor, né? É como uma Para rei aquela. associativa, né, na verdade. O hash table é um array associativo, né? A gente está Sim. aqui falando em inglês sem necessidade, né? É. Mas também array associativo, não sei se ele vai dizer muita coisa a muita gente, mas porque é uma coisa assim mais baixo nível, mas Quando você indexa por nome, né? Indexa é, um array com alguma é, coisa com uma chave. Que de certa forma é, é um hash map, um hash table. É só. você agora pode dar o nome que você quiser, mas na prática é isso. Acaba sendo uma tabela que tem os nomes de variáveis de que estão em outro lugar. Estão em outro lugar, quer dizer, são variáveis também, mas estão ali em algum lado. São variáveis Na- variáveis, na verdade. exatamente, isso aí, né? Na verdade é o nome certo que costuma se dar a isso. É. Bem, mas continuando com o podcast, né? Vamos agora comentar um assunto que agora O tem a ver um problema? pouco com a comunidade, não tanto com a, digamos, com o desenvolvimento do PHP em si, mas algumas coisas que funcionam em paralelo. Ah, ah, eu estou concretamente pensando aqui num grupo que se formou há uns 2 anos. Não, dois não, já vai para 3, acho eu, porque se não me engano, foi em 99 que eles se formaram, né? E é um grupo que a ideia deles era um pouco passar assim a definir formas, regras de como configurar o seu código de configurar, não, como escrever, formatar o código que você usa. Então eles começaram por, por chamar um PHP Framework Interoperability Group e PHP Fig para ser mais sucinto. E a ideia deles era desenvolver algumas, digamos, algumas regras digamos, vários aspectos de organização de código, a formatação do código, regras de sintaxe, quer dizer, não seria bem de sintaxe, mas de formatação do estilo de código que você usa. E Convenções, eles né? começaram precisamente por uma especificação que chamaram PSR0, que na verdade definia apenas como você mapeia os nomes de classes em arquivos onde estão as classes, né? Incluindo também o suporte a namespaces, que foi introduzido no 5.3,
para definir nomes de diretórios e onde estão os arquivos das classes em si. E essa foi a primeira especificação. Isso já foi em 2009, né? Ela inclui, digamos, esse grupo de pessoas inclui vários desenvolvedores de vários frameworks e também de alguns projetos de gerenciamento de conteúdo. E a ideia, então, era definir esses padrões. E agora, mais recentemente, eles definiram mais duas versões, mais duas novas especificações, o PSR1 e o PSR2, que está em votação, creio que ainda não terminou, deve estar para terminar esses dias, talvez quando esse podcast for publicado ele já tenha terminado a votação. E o PSR1, a ideia é um pouco definir regras mais básicas, não tão exigentes, para formatação de código. Se você vai ter algumas Convenções? Convenções, exato. Convenções, acho que é a palavra mais certa para estipular como é que eles, digamos, devem formatar o código. Dizem eles que é para interoperabilidade de frameworks. Eu acho que, na verdade, não é tão necessário, porque se o PHP, por exemplo, uma das regras que estão definindo é em relação se as letras são maiúsculas ou minúsculas, se vai usar studly caps ou camel case, ou para definir nomes de classes, e nomes de variáveis, e nomes de tudo. E como no PHP algumas coisas não dependem se a letra é maiúscula ou minúscula, são meramente convenções, quer dizer, se alguém não cumprir essas especificações, o código não vai funcionar, não vai haver interoperabilidade. Mas essa foi principalmente a ideia desse PSR1. Já o PSR2 é uma coisa já mais exigente e eu diria mais chata, né? Porque já começa a pegar no pé de se o seu código deve usar espaços ou se deve usar tabs, se o comprimento das linhas deve ser curto ou longo, se a linha, se você vai quebrar as linhas depois de um if ou não. E realmente aqui eu acho que aqui já estão pegando pesado, porque assim, primeiro já estamos em 2012 e o PHP foi criado em 94, 95. Acho que passados esses anos todos tentar definir regras para a comunidade adotar, eu acho que vai ser muito difícil, né? Porque as pessoas já estão usando. Regras são feitas para serem quebradas, né? Na verdade. Na verdade, elas já estão quebradas precisamente porque as pessoas estão usando essas regras já há muito tempo. É meio difícil ficar mudando de hábitos, né? É a mesma coisa que eu chegar para você, imagina o que você escreve com a mão esquerda, eu falar para você, não, você agora vai ter que usar a mão direita, porque agora tem aqui umas regras aqui e tal. Você sabe que isso não funciona, né? Às vezes lá em Inglaterra eles continuam dirigindo do lado esquerdo e se o mundo dirige do lado direito é problema de cada um, mas eles não vão mudar porque tem um custo muito elevado. Só tem que tomar cuidado para atravessar a rua, né? Tem que olhar para o lado certo, senão você morre atropelado. Tudo bem, mas se é para você, se você que está acostumado às regras num país, vai em outro país, você tem que se habituar às regras. E eles sabem disso, porque eles inclusive eles têm escrito no chão a seta para o lado que você deve olhar, né? Agora, particularmente, uma coisa que eu acho meio restritiva é a parte de usar tabs ou espaços, né? Eu, particularmente, odeio tabs, entende? Mas isso é uma preferência pessoal minha. Agora, eu tenho uma explicação razoável do porquê. Porque cada editor tem a sua configuração de tabs, né? Então, se você abre num lugar, abre em outro, se vai abrir em Windows, é diferente, pode dar problema, tem a parte de quebra de linha, tem não sei o que. Então, o ideal, realmente, na minha opinião, é usar espaço. Embora você acabe até, às vezes, tendo que digitar mais, né?
existem conversões e tudo mais que facilitam. E no caso do VI, que é, acho que o editor mais amigável para quem lida com código em termos de terminal e tudo mais mais. amigável, eu não sabia, não estava sabendo. Aquilo ali, né? Não vai mudar. Se você gosta de editar texto e eu acho que o VI é uma das opções mais simples. Agora, no VI você tem configurações, né? Você pode setar configurações e tudo mais, mas aí você vai abrir um outro editor, outra configuração. Então, no caso de espaço é espaço em qualquer canto. Né? Na verdade, você quer manter a compatibilidade com o Notepad. Não, o que eu quero é que o código seja lido em todo canto da mesma forma, não... Mas na verdade, em 2012, praticamente todos os editores têm uma configuração que permite dizer quantos espaços equivalem a um tab. Então, acho que esse argumento aí já é meio antigo. Eu não sei se hoje dá para faz sentido. A não ser o Notepad, que o Notepad é deliberadamente capado pela Microsoft, que é para você acreditar que você tem que comprar o Word, né? E a Microsoft não lançou nenhum release, nenhum patch para o Notepad para poder ler arquivos Unix. Nós sabemos que é que eles não estão tendo recursos, eles não estão tendo orçamento para pagar a desenvolvedores para melhorar o Notepad. Então, saiu essa notícia aqui. Na verdade, eu abri o link aqui para a gente ver. Está dizendo que a empresa deixará de oferecer suporte gratuito para a criação de apps para desktop no Visual Studio 11. Você consegue aumentar a letra aí, não? Custa $500. Deixa eu usar um Ctrl mais aqui. A ferramenta paga custa $500. A Microsoft já tinha incomodado alguns grupos devido ao potencial excludente do Windows 8. E na última semana a comunidade open source ficou de cabelos em pé novamente. Desta vez, a causa da polêmica foi que a linha de produtos Visual 11 teve novos detalhes liberados pela companhia no começo do mês, especificamente ao lado que indica que a versão gratuita do Express, do novo produto, muito utilizada para criar aplicações open source para o Windows, né, não irá oferecer suporte para aplicações desktop. Ao invés disso, os usuários do Visual Studio 11 Express só poderão desenvolver aplicações para a interface Metro. É complicado, viu? Microsoft parece que não aprende. Não sei. Na verdade aí tem várias coisas. Ele mencionou lá explicitamente a versão desktop, né? Está dizendo a versão desktop, mas se o Visual Studio 11 é um compilador inteiro, né? Tudo bem que para criar desktops vai ter que ser a versão paga, mas será que a versão free vai poder compilar aplicativos Shell? Eu acho difícil. Não. Bem, aí tem outra coisa, né? Bem, primeiramente eu acho que o PHP não precisa de nada de desktop lá do Windows. O que poderia precisar só algumas extensões que fazem interface com objetos com e não sei se isso inclui a parte de impressora, que tem uma extensão lá no PHP que permite imprimir no Windows e tal. Mas isso é assim, quer dizer, eu também que eu não trabalho no Windows estou assim falando isso de cabeça. Agora, na parte do PHP em si, com certeza o PHP não vai ficar na mão por causa disso, porque a Microsoft contratou um desenvolvedor lá do núcleo do PHP para ele trabalhar fazer o quality necessário para PHP rodar direito no Windows, para sem desvantagens, né? Inclusive ele tem todas as ferramentas da Microsoft para gerar os executáveis necessários para distribuir o PHP no Windows. E obviamente ninguém está pagando nenhuma licença para a Microsoft, né? Ele é um Q&A, então. Ele é um Quality Assurance da Microsoft. Não sei. Ele inclusive acho que ele desenvolve código. Ele já era desenvolvedor de PHP há muitos anos. Não tem nada a ver com a Microsoft em si. A Microsoft é que está pagando para ele fazer esse trabalho, né? E como
hoje em dia PHP é muito importante para a Microsoft, porque imagine, se as aplicações de PHP não rodam no No Windows, Windows. tem muita gente que vai abandonar o Windows, né? Não É, digo o e o Windows Matt desktop, no Mullenweg Windows vai no falir. servidor. E o Matt Mullenweg vai falir, né? Até parece que eu dependo disso. Isso aí. Não, acho que ele vai Você entrar está em falando que a depressão, na Microsoft. verdade. É, você está falando que a Microsoft não aprende. Na verdade, talvez seja um pouco isso, porque os produtos da Microsoft cada vez têm tido menos market share no que toca à web. Já comentamos no passado que Não tem como o share brigar. do IIS, que é o servidor do web da Microsoft, tem vindo a cair cada vez mais e inclusive passou para terceiro, já caiu uma posição. O Apache está na frente disparado, né? Em segundo lugar estava o IIS e agora foi ultrapassado pelo Nginx, né? Sim. E isso aí não é uma coisa muito conhecida. Agora, mais conhecida é o fato do o Chrome como browser está ultrapassando o share do Internet Explorer, que parece que esses dias mesmo ultrapassou, mesmo por um período curto de tempo. Ainda Mas acho bem, que né? isso é apenas, acho que vai ser uma tendência, né? Porque chega uma hora que o Chrome fica em primeiro lugar e pronto. É. Agora Porque é só uma fazendo tendência. um adendo aí humorístico de toda essa situação, que eu acho que a gente não pode perder o bom humor. Eu vi desses dias aí, tem um desses sites engraçados do Facebook que fica postando memes e diz que não importa que você use o Chrome, que o Chrome é o melhor browser, o cliente vai sempre usar Internet Explorer. Então, enquanto esse market share for só de clientes, a gente está ferrado. O desenvolvedor Tudo bem, eu não PHP e o sei. web vai ter que Eu sempre não sei, porque na escrever verdade isso Internet daí, Explorer. esse share daí é um share de clientes, assim, digamos assim, não é de pessoas anormais. E não estamos falando de desenvolvedores, estamos falando de pessoas em geral que usam a web. Sim, E, mas seria legal então, sair um índice de corporações, né? Qual é o browser adotado nas empresas? Fazer sim, alguma porque coisa realmente focada. aí é difícil ter mais, não só o browser, mas também o servidor web, porque aí são umas estatísticas totalmente diferentes, né? Né? E a gente não tem muito acesso a essas estatísticas, nomeadamente no servidor web que é usado nas intranets, porque são redes privadas e você não sabe o que, é que tem lá. E aí é possível, acredito que o share do IS é muito maior, até a presença muito forte do Windows É. dentro das corporações, né? É que você acaba comprando o Windows e ganhando toda outra rede de produtos, né? Por exemplo, você compra o Windows Server, você já Tá tem tudo um. atrelado, né? E, de certa forma, como é otimizado, né? Às vezes o pessoal acredita que seja melhor, ou mais fácil de É. gerenciar. Talvez o IS até nem seja o produto em si, talvez o produto assim que eles mais tentam vender é o banco de dados, o SQL Server, né? Né? E aí as licenças começam a se tornar pesadas em termos de custos. Agora, muitas empresas, para eles, esse custo não é apenas uma fração do orçamento deles. Então não é grande problema. Verdade. Agora, na web para fora, aí já é outro campeonato, né? Não podemos assim, digamos, estabelecer paralelos porque realmente são realidades diferentes, né? Sim. Mas isso a gente ficou falando aqui do Windows porque a gente começou a falar de quebra de linha e tal, da formatação do código, do PHP. Só concluindo esse tópico daí, até porque a gente está chegando ao final do podcast, mas só para concluir esse tópico, eu pessoalmente eu acho que vai ser muito difícil esses padrões, esses standards que eles querem definir aí, esse grupo
Ele se chamava Framework Interoperability Group, depois eles mudaram para PHP Standards Group, não sei se foi para facilitar ou se foi para dar um ar mais oficial, uma coisa que não é nada oficial, que é apenas um grupo de pessoas limitado que está, quer dizer, que desenvolvem frameworks e projetos de gerenciamento de conteúdo que são conhecidos. Mas são 20 pessoas, né? São 20 pessoas que aprovam. Então... já é complicado entre eles, imagina concordar com o resto do mundo, né? Então, eu acho que o PHP vai continuar como estava, cada um vai continuar a usar os seus padrões. Claro que seria o ideal, seria, por exemplo, você que está mais familiarizado com o mundo do Java, sabe bem que o mundo do Java tem praticamente só um padrão de estilo de código. Em termos de sintaxe, até a Adobe tem convenções para ActionScript, né? Existem convenções da própria Adobe, da própria Sun, que agora não é mais Sun, é Oracle. Né? Então, eu acredito que em Python tenha convenções, em Perl tenha convenções. Agora, eu acho que a melhor convenção é o bom senso. Sim, isso concordo perfeitamente, né? E eu acho que é muita pretensão esperar que as pessoas mudem de hábitos depois de muitos anos terem usado outros hábitos. Talvez uns acreditem que vale a pena mudar de hábito só para seguir um padrão que na verdade é apenas uma proposta. Sim. Mas acho que no geral vai ficar como está. Inclusive esse grupo teve um histórico assim meio atribulado desde o início. Eles tentaram primeiro restringir o número de pessoas que poderiam entrar e acabava por ser só mais uma turminha. Era o clube da Luluzinho dos frameworks. E depois eles começaram a ver que estavam tendo uma certa rejeição por causa de serem fechados, porque aquilo parecia mais o Comitê Central do Partido Comunista, que são só meia dúzia ali de delegados que decidem o futuro da nação instituição mafiosa. E o mundo aguenta, né? Mas eles ali não têm esse poder, porque... Tem muito italiano ali, não? Não sei. Não sei. Eu estaria mais preocupado se tinha chineses, mas enfim. Mas pronto, piadas à parte, fica aí a nota, se alguém achar que vale a pena seguir algum padrão, bem, dê uma olhada lá, veja, se achar que é muito difícil, que é muito exigente, desencane, que a gente também não está muito virado para aí, mas pronto, fica só a informação. E agora vamos, assim, já quase chegando ao final do podcast, vamos passar uma sessão habitual, a gente comenta algumas classes primeiramente de JavaScript, publicadas nessa classe, mas introduzindo esse tópico, eu queria comentar primeiro um assunto que tem a ver com um anúncio que foi feito esses dias. Sobre o Innovation prêmio Award de inovação. Então, para quem conhece o PHP Classes já desde há muitos anos, tem um prêmio de inovação que visa distinguir os autores que contribuíram com os melhores, não os melhores, mas os componentes mais inovadores que são enviados para o site. Isso um pouco para promover que os desenvolvedores contribuam coisas novas, em vez de ficarem replicando a funcionalidade de outros componentes que já existem. E essa iniciativa só estava rodando no PHP Classes, né, já desde 2004, e no site JS Classes ainda não tinha sido iniciada, porque no início há poucas classes, logo então qualquer classe que aparece é inovadora, então não havia assim uma oportunidade de distinguir. Os autores que são inovadores praticamente iam todos ser inovadores, né? Então o que aconteceu foi falando aqui um pouco com um contribuidor habitual, o Arthur Sózines, a gente já falou dele aqui várias vezes, porque os componentes dele são muito visados, eles fazem coisas por vezes surpreendentes e ele tem contribuído tanto para o PHP Classes como o JS Classes, e ele ficava perguntando, então, quer dizer, se ainda não começou o Innovation Award no site JS Classes, quer dizer, quando é que vai começar?
Bem, a resposta era quando tiver um número suficiente de componentes que dê para distinguir aqueles que realmente são inovadores. Só que não estava estipulado assim uma meta, né? Ele propôs que eu definisse assim uma meta de um número de classes, que seria o mínimo para começar esse, esse prêmio de inovação. E a ideia que ele teve foi de, a partir de ter essa meta, que foi definida como 200 classes, Sim. a ideia seria mostrar quanto falta para atingir essa meta. Daí que surgiu a proposta de lançar essa iniciativa, que por agora é o desafio da inovação em JavaScript, que é publicar, atingir os tais 200 classes. E aí eu propus que aparecesse assim na página do Prêmio de Inovação que eu agora estou mostrando, que uma barra de progresso que mostra quanto dessas 200 classes já foram publicadas e quantas faltam, né? Então aparece essa barra de progresso aí com a porcentagem Muito bom. de quanto já foi publicado e quantas faltam, né? E por baixo ainda tem uma estimativa baseada na média de todos os tempos de quantos dias faltam para atingir essa meta, né? Claro que isso é um valor estimado, uma extrapolação assim linear, né? E claro que não é um valor rigoroso, né? Não é. A ideia era só dizer dar uma ideia de quanto tempo falta, é que ele está aqui estimando no momento 285 dias, mas com certeza vai ser bem menos, porque depois que foi lançada essa iniciativa na semana passada, vários autores voltaram a contribuir com força, né? E assim, em pouco tempo, vários componentes foram contribuídos e eu acho essa semana uma mesmo coisa tive um por dia, né? E uma coisa que eu acho bacana é que o JavaScript está sendo difundido de várias formas, né? Não é só coisas relacionadas ao web, ao browser específico. Hoje em dia já tem componentes móveis, né? Com Titanium e PhoneGap, parece que também faz uso disso. A gente tem a parte de Node que tem crescido absurdamente, então o JavaScript no lado do servidor. A tendência realmente é que a gente tenha aí um novo PHP ou alguma coisa até melhor do que isso, porque o Node... Isso aí é um assunto que até já foi discutido no podcast de JavaScript e não há assim, um consenso, porque na verdade, por exemplo, o Node.js ele é interessante porque é JavaScript, se programa lá do servidor, só que há uma mudança de paradigma, que é a programação assíncrona. Você vai programar com componentes que reagem a eventos, né? Sim. E a ideia ali assim do JavaScript funcionando dessa forma é ser um pouco mais eficiente em termos de uso de CPU sem ter que recorrer a multithreading, né? Sim, só que tem um lado negativo é que é muito inconveniente a programação assíncrona, porque toda a lógica funciona dentro de callbacks. E se você quer fazer uma condição, avaliar uma condição que está dentro de um callback, um ciclo que está dentro de um callback, você acaba não conseguindo, tem que usar uns estratagemas assim que são desconfortáveis e as pessoas acabam se desmotivando um pouco de programar. Então não sei até que ponto isso realmente vai... Mas eu acho que isso vai evoluir. Eu cheguei a ver recentemente uma palestra do Ryan Dahl e ele realmente fala muito sobre esses problemas, né? Tanto é que o próprio Flash é ActionScript 3, né? É ECMA e ele usa essa parte de cadeia de eventos. E eu acredito que com a situação atual do Flex, que agora foi portada para Apache, existe aí uma sincronia entre o Node, a comunidade de desenvolvedores Node e a comunidade de desenvolvedores Flex.
Eu acho que o JavaScript realmente tem poder aí de entrar em parceria com o PHP, né, para atender demandas particulares, por exemplo, servidores de chat, de situações assim, onde a parte Isso de sim, conexões porque são simultâneas. componentes que exigem pouco código, né? Uma pequena parte de um sistema que acaba por ser mais eficiente funcionando em Exato. programação assíncrona por eventos, mas não todo, um todo que você tem que ficar sempre escrevendo o código de uma forma desconfortável, né? Exato. E a parte de conexão simultânea, a parte de otimização de stream, a parte de troca de dados binários, provavelmente o speed que foi falado aí no podcast anterior, né? Então, eu acho que realmente tem muito mercado para isso e eu acho que essa barra de progresso aí vai bombar logo logo. Tem que tomar cuidado para ela não passar do 100%. E também é possível, né? Mas eu queria até comentar um pouco, né? É o fato de Só um essa detalhe, não iniciativa. existe nenhuma possibilidade de passar do 100%. Então, na verdade, o que acontece é que na hora que chegar a 100% começa o prêmio de inovação em si, né? Aí não aparece mais essa barra, aparece só a informação dos Então, mas classificados isso já está automático? vencedor. Porque é uma condição que chega a um ponto que não se verifica mais, né? Que é o número de classes serem superior a 200, né? Que é o 200 é o alvo. Entendi, Mas de mas qualquer você modo, não vai ter que fazer nenhum desenvolvimento a mais, isso já está pronto. Basta que o site receba. Esse foi o desenvolvimento que foi feito nesses dias, né? Porque essa parte desse prêmio, desse desafio adicional, de chegar aos 200 classes ainda não tinha sido implementada, mas agora que foi implementada era a parte que faltava, então não tem mais nada que fazer, né? Na hora que chegar aos 200 classes, ele atinge o objetivo e automaticamente vira aquela página normal do prêmio de inovação, que mostra os patrocinadores, os prêmios, os vencedores e tudo mais, né? Poxa, agora Mas que o uma pessoal outra coisa... vai querer finalmente esse negócio andar. Que eu achei que fosse porque na verdade... Eu achei que fosse uma coisa meio... Assim, tudo bem, o JavaScript que lia essas informações e tudo mais, mas daí transformar a página de inovação teria alguma fase de desenvolvimento, mas pelo que você está me dizendo, se já está... teve que ter alguma coisa que ainda não tinha sido prevista, que era ter essa fase de ter um objetivo mínimo, né? Sim. Porque até aqui o que acontecia é que essa página aparecia como desabilitada, né? É uma secção que não estava ativa. Entendi. Mas, de qualquer modo, houve uma outra preocupação adicional, que é o seguinte: se eu disser a todo mundo, agora mandem aqui mais classes para chegar ao objetivo. Aí as pessoas vão perguntar, mas por que eu vou mandar mais classes agora? Eu vou esperar que chegue o prêmio de inovação, porque só depois é que eu começo a ganhar prêmios, né? Então, até conversando com o Arthur Sozes, ele propôs que eu arranjasse um outro prêmio que seria dado às pessoas que participarem nessa fase, né? Entendi. Mas aí a dúvida surgiu, mas que prêmio que eu poderia dar, né? No PHP Classe até tem os elefantinhos, né? Que a gente... o elefante, lá, o mascote feito de pelúcia, ele é dado como prêmio anual. Só que esse elefante é mascote do PHP, o JavaScript não tem uma mascote, né? Não tem, por enquanto, não, se saiba, não tem. Precisava ter uma, ajudava, né? Então não teria esse prêmio. Mas o que eu pensei é o seguinte: como muitos desenvolvedores do JS Class também são de PHP, eles talvez se interessem e ganharam a mascote de PHP, apesar de não ter nada a ver com o site. Então a ideia é que nessa fase, quem participar, pelo menos os primeiros 5 classificados dos que contribuíram com mais classes para o site, eles vão ter direito a ganhar um elefantinho. Aliás, a nova versão que agora até está
tá aí, que a ideia é ter essa mascote mais parecida com aquela que aparece no site do PHP Classes e assim estimular os usuários a contribuírem mais, mas também houve uma preocupação que é o seguinte: não interessa que eles comecem a mandar classes lá assim, só para fazer número, né? Classes que às vezes são muito básicas, muito simples, não fazem nada. Então, para efeitos de ganhar esse prêmio, né, só os desenvolvedores que enviarem classes consideradas notáveis é que vão ter se classificar para entrar no ranking, que é aquilo que eu estou mostrando aqui agora, que é o ranking dos desenvolvedores que mandaram mais classes consideradas notáveis até agora. Então não vai adiantar meramente ficar lá entupindo lá o site com classes muito básicas, plugins de jQuery ou qualquer coisa que seja muito básica, que não vai contar, só as consideradas notáveis. Mesmo assim, já passado pouco tempo, já tem aqui várias classes consideradas notáveis e a coisa está funcionando para motivar, né? Mas isso era só uma parte que eu queria falar para dizer que tem esse prêmio de inovação, essa nova fase do prêmio de inovação que vai começar, espero que em breve. Apesar da estimativa aqui no site dizer que vai ser apenas, o objetivo vai ser atingido em março de 2011, eu acredito que seja bem mais cedo, porque a média de novas classes está aumentando muito e esse período aí vai se encurtar. Então, posto isso, fica aqui a nota e a gente vai passar a comentar um pouco sobre as últimas classes publicadas no JS Classes. Hernani, você quer começar? Sim. Bem, então, comentando aqui os componentes do JS Classes, né? Seção trivial aí do nosso podcast e agora Hangout. O autor é o Hensel Hartmann, ele já contribuiu com 5 classes. Ele é da Suíça, está no ranking de número 11. 11º colocado aí de todos os tempos. Contribuiu com um componente, um plugin de jQuery que simula aí um Ajax remoto, né? Na verdade não é um Ajax, mas no final é como se fosse. E mais detalhes acho que o Manuel pode comentar, mas acho que já diz muito sobre o que ele faz. Na verdade, esse dar o nome de Ajax foi só para dizer que ele consegue enviar uma requisição para o servidor de forma assíncrona, só que não é com o XML HTTP Object, HTTP Request Object, que é usado normalmente naquilo que se costuma chamar Ajax, né? Porque existe uma restrição, né, de você que não tem uma página num domínio não consegue enviar requisições Ajax para outros domínios, a não ser que haja uma permissão explícita do servidor para autorizar o browser para fazer isso. Então ele usou aqui um subterfúgio, um recurso que é criar um elemento script na página que faz carregar um determinado JavaScript que pode estar num outro domínio e assim contornar essa restrição. E achei que é uma forma interessante de resolver esse problema e não ter que lidar com essas restrições de cross-domain Ajax, né? Mas a parte disso, mais algum outro componente que você gostaria de mencionar, Hernani? Sim. Na verdade é do mesmo autor, né? Na verdade é um plugin que faz animação. Na verdade ele tem uma simulação de animação, né, que teoricamente você consegue destinar o posicionamento de um componente gráfico ou de um div ou de algum elemento da página para uma outra área. Né? E eu achei super bacana, criativo, justamente porque cada vez mais as aplicações estão ficando ricas, né? E com isso você consegue, por exemplo, eu já vi muito em aplicativos móveis funcionalidades das quais você toca numa área e ele aparece um tutorial de como usar o aplicativo.
E com esse componente, eu acredito que fazendo algumas modificações das circunstâncias de aplicação nativa, usando esse componente você consegue criar funcionalidades para induzir o usuário a mover um objeto, um componente, um elemento, até uma certa região, né, e prover animações. Eu estou tendo dificuldade aqui de carregar a página, mas o nome do componente, se você puder citar ele especificamente. É jQuery Auto Positioning. Na verdade, é mais para aqueles casos em que você tem, por exemplo, um elemento na página que você quer que acompanhe algum outro elemento, por exemplo, ou então a própria página, por exemplo, se você faz scroll da página e quer que um determinado elemento fique na página, ele é sempre visível na página, ele pode acompanhar a página usando este plugin do jQuery e ele pode ajustar não só a posição do elemento, como também o tamanho, né? Se caso você mexa no tamanho da janela da página por algum motivo, ele também se adapta, né? E faz isso com uma animação suave, de forma a parecer tudo mais agradável, não aparecer assim nada brusco. E é interessante, mais uma vez, esse autor, Enzo Latman, contribuindo com componentes interessantes. Agora, da minha parte, eu gostaria de comentar também dois componentes, que agora estamos tendo mais componentes sendo contribuídos para o GTS Classics, nomeadamente de autores que querem participar desse prêmio de inovação e ganhar lá os tais elefantinhos que já foram prometidos, né? Os 5 primeiros que vieram mais componentes. Então, um que eu gostaria de destacar é um de Arthur Sosins. A gente já falou aqui sobre ele mesmo deu as ideias que vieram a ser usadas digamos, no prêmio de inovação, nessa fase que está sendo usada, como eu comentei antes. E ele criou um componente chamado Gravity, que na verdade ele aplica as leis da física a elementos que estão na página, né? Eu até queria ver se eu conseguiria mostrar. Bem, acho que vai ser difícil mostrar na prática, mas o que acontece é que ele usou uma biblioteca chamada Box 2D Web, que era uma adaptação de uma biblioteca que existia para Flash. E para Android usou também. Existe um engine de Android que chama Box 2D. É exatamente a mesma coisa, só que é para web. Aqui no caso é para componentes, é para usar em JavaScript que vai rodar na página. Entendi. E ele permite que você aplique determinadas regras, leis da física, de forma que os elementos que estão na página vão agir de acordo com a gravidade, rotação, colisão e tal, usando tudo essa biblioteca daí, dá um efeito bem bacana. A gente não está assim com muito tempo, senão eu até gostaria de mostrar aqui. Qualquer pessoa depois vai ver lá os links no site, no artigo, para ver aqui essa classe, e tem até um vídeo aqui que mostra um formulário caindo na página, e os componentes batendo uns nos outros e tal, e você inclusive pode interagir com alguns componentes e eles começam rodando mais rápido, e é interessante, né? Agora, um outro componente que eu também gostaria de comentar é esse jQuery PidCrypt, que é um componente um pouco mais sofisticado, uma coisa que não é trivial e foi criado por esse autor aqui americano, o Jason Gerfen. Ele implementou bibliotecas para cifrar dados usando a infraestrutura de chaves públicas, RSA, de forma a poder, digamos, cifrar assim valores que estão sendo entrados em formulários do lado do browser. Quer dizer, não é para enviar para o lado do servidor. Por exemplo, você pode querer armazenar a informação em cookies,
E esses cookies que vão ser eventualmente enviados para o servidor, eles podem ser cifrados de forma que, mesmo que alguém intercepte a conexão e quebre até alguns pressupostos do SSL, caso esteja sendo usado, ele acaba por contornar essas limitações aí. E eu achei interessante porque isso já demonstra um nível de maturidade e capacidade das pessoas, dos desenvolvedores que estão usando JavaScript no momento, como esse cara daí. Sim. E na verdade isso seria bom até para aquele session hijacking, né? Que você não fica sabendo nem que parâmetro que está sendo enviado para o servidor, né? Na verdade eu tenho também outras preocupações, não só valores que são enviados para o servidor, mas por exemplo, quando você deixa, por exemplo, você pode usar hoje local storage, que é uma espécie de informação como os cookies, só que não são enviados para o servidor, eles ficam armazenados no browser. E são restritos por domínio, que é para os sites, um site não ter acesso aos dados armazenados pelo usuário para no outro site. Mas, mesmo assim, a máquina, se armazenar os dados sem estarem cifrados, alguém pode invadir a máquina e ver o que o usuário esteve armazenando ali. E assim, com essa possibilidade de cifrar os dados, a coisa fica mais protegida e realmente é alguém que já pensou em uma situação mais complicada de segurança que normalmente a grande parte dos desenvolvedores não pensa, né? E precisa entender bastante de algoritmo para poder converter isso aí, né? Programação, normalmente quando se desenvolve hashes, né? Que no caso chave pública é sendo RSA ou qualquer outro tipo de algoritmo, até mesmo MD5, por exemplo, que tira um hash, você tem uma série de operações matemáticas e binárias que você faz na hora de poder gerar essa cifra. Então, já mostra todo um poder aí do JavaScript no browser, né? Acho bem interessante. Na verdade, o poder é do programador, porque o JavaScript já demonstrou que pode ser usado quase praticamente para qualquer coisa. Poder só dos dois. Claro, né? Só o desenvolvedor é que está mostrando que realmente conhece o assunto e sabe desenvolver isso. Tá, agora vamos finalmente passar para uma última seção do podcast, onde a gente comenta as últimas classes, digamos, nomeadas para o prêmio de inovação no PHP Class. Na verdade, a gente vai ter que fazer aqui uma correção, que nos últimos meses a gente tem feito errado, que a gente sempre grava depois do final do mês, e nessa altura já foram anunciados os resultados dos vencedores do mês anterior. Então a gente já estava comentando os vencedores do mês a seguir. Então agora, para acertar esse mês, a gente vai comentar ainda os nomeados, né, de abril, né, que depois, quando o Povo de Casa for publicado, eles ainda não foram, quer dizer, já passaram a ser vencedores, né, já tem os resultados. A gente vai começar a falar aqui sobre, vamos só falar de parte, né, vamos falar uns dois, e depois no mês que vem a gente fala dos outros, dos restantes, para acertar aqui esse lapso que a gente cometeu. Hernani, você quer começar? Qual é que você acha mais interessante para falar esse mês? Sim, eu vou falar do APK Parser, né? Uma forma simples de analisar a estrutura de um arquivo APK do Android. E isso, na verdade, ele usa aí um gzip para poder ler o stream, né, e extrair as informações de dentro do arquivo. E eu acho útil porque se você quiser, por exemplo, criar um analisador de arquivos APK, se você tiver um esquema de build e precisar disponibilizar isso para um time corporativo, ou se você quiser criar sua própria loja. Analisar as permissões que ele precisa, né? Exatamente, analisar os metadados, analisar a parte de layout, se você quiser. Se bem que aí já seria a parte compilada, né? Mas de certa forma, não necessariamente a coisa vai estar ofuscada, né? Então,
pode ser uma forma de divulgação de um APK e você analisar a estrutura desse arquivo, né? Então eu achei interessante esse script aí. Isso aí, essa classe aí publicada por um cara aqui da Na verdade, Turquia, o Fan Baris. Baris, Baris Yildirim. Com certeza está pronunciando errado, ninguém. Eu também não vai ouvir, se calhar também não se vai importar. Mas ele também é um contribuidor regular do PHP Class e mais uma vez mandou uma classe interessante. E parabéns para ele e todo mundo que esteja escutando e note que realmente esses autores eles enviam muitas classes interessantes, boas, e fazem com uma certa regularidade e espero que sirva de inspiração para outros desenvolvedores que podem estar escutando. Agora, da minha parte, eu também só vou comentar uma, né? No caso, eu vou comentar essa classe chamada Image Embedder, de um desenvolvedor chamado Carl Olds, do Canadá. Ele faz um processamento interessante de documentos, páginas HTML, e ele analisa, aliás, localiza as marcas de imagens que elas estão, normalmente elas apontam para uma imagem que está num servidor remoto e tal. Só que, por exemplo, se você quiser mostrar isso num ambiente onde não haja internet, pode ser difícil você mostrar o documento, a página em si. Então o que ele faz é processar o documento, ver qual é as imagens e depois substitui o URL das imagens por um URL que vai no fundo ser o equivalente a embutir a imagem dentro do próprio documento HTML com aquele esquema data, né? Em que vai a imagem codificada em base 64 dentro do arquivo, e é interessante até para fazer páginas carregarem de forma mais rápida, mas acho que no caso aqui acho que é mais interessante para distribuir páginas para serem mostradas em ambientes offline, né, que não haja conexão pela internet. Então por isso eu achei interessante. Bem, de resto a gente, após de muitas tentativas de gravar esse podcast, a gente está finalmente chegando ao fim, né? Resta-me agradecer a todos que estão escutando e também ao Hernani, que mais uma vez, com toda a paciência, conseguiu marcar presença, apesar de todas as dificuldades de conexões caindo frequentemente e provedores não colaborando. Mais uma vez conseguimos chegar ao final desse podcast. E de resto, eu queria também renovar a mensagem para encorajar os usuários, os desenvolvedores que estão escutando, não só comentarem sobre o podcast, mas também enviarem suas classes, que vocês tenham porventura desenvolvido, e enviar para o PHP Class, e no caso de classe JavaScript, enviar para o JS Class, e assim contribuir para partilhar o conhecimento com a comunidade e ao mesmo tempo ter algum retorno forma de feedback, sugestões para melhorias e tal. E caso sejam componentes inovadores, até ter direito a prêmios, por que não, né? Essa é a ideia um pouco do site. E acho que, assim, da minha parte, é tudo. Não sei se você queria concluir com mais alguma informação, Hernani. Eu queria agradecer, realmente. Foi um pouco estressante, né? Não estressante no sentido negativo, mas cansativo, né? É muito bacana poder comentar a respeito do PHP e participar aí pelo convite do Manuel. Para mim é sempre bastante agradável. Agora, infelizmente a tecnologia dessa vez não ajudou. Esperamos que isso não seja um empate no futuro e vamos nos preparar melhor. E gostaria de agradecer a todos aí que entraram ao vivo e gostaria de encorajar as outras pessoas a participar ao vivo dos próximos episódios.
Exatamente aí. Para quem está vendo a versão final, né, não vai não vai nem saber que dificuldades é que a gente está falando, porque vai estar tudo bem montado e dificilmente vai notar os cortes, mas é isso aí. Acho que valeu, apesar do tempo que a gente gastou aqui, e da minha parte é tudo. Até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Um abraço.